Voltamos então, pessoal, à discussão aqui com ele, que é psicanalista e mestre em psicologia social, Rafael Daoud. Daoud, seguinte, você estava falando aqui para nós, ao fim do primeiro bloco, que a literatura para o Freud seria uma grande expressão para o inconsciente. Então eu gostaria que você que você traçasse para nós aqui mediações para nós entendermos como a literatura poderia expressar as pulsões e as tensões para além da racionalidade, digamos assim. Tá. Bom, um bom exemplo para falar disso é um texto chamado O Estranho. Tá, das Unheimlich. Isso. Nesse texto, o Freud analisa... Você lembra de que ano? 1919, esse texto? Esse texto eu acho que é 1909, na verdade. 1909, O Estranho, pessoal. Mas posso estar enganado. Esse texto ele é muito interessante. Ele pega um texto, um conto do E.T.A. Hoffmann, escritor alemão. Só faço Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, um escritor alemão ali do século XIX, fundamental para a formação do Dostoiévski, inclusive, sobre o qual a gente pode vir a falar aqui. Exato. E a partir desse texto, que se chama O Homem de Areia, o Sandman, ele fala... Tem alguns elementos nesse texto aqui que eles escapam ao que a gente espera. Da onde surge essa impressão da leitura do texto de estranheza, essa impressão de algo absolutamente fora de lugar, algo que parece que vai por um caminho, mas vai por um outro caminho e te dá aquela sensação de que você não está pisando sobre solo conhecido, e nem mesmo sobre solo firme. Porque o personagem, de fato, enlouquece. Mas o mais interessante não é que ele simplesmente enlouquece e você está olhando isso de fora. Você não sabe se ele está ficando louco ou se a realidade em torno dele é que é muito bizarra. E por causa desse efeito, você se vê espelhado nele. Interessante. Você é um cara normal que está lendo um cara louco ficar louco, ou você, junto com ele, está vendo a realidade se desestruturar completamente. Interessante, muito interessante. Então, ele busca, nesse texto, alguns elementos para dizer, bom, tem alguma coisa aqui que nos é muito familiar, e daí vem a palavra que foi traduzida por estranho, por sinistro. Eu inventei uma tradução que não serve, mas ela fala um pouquinho mais, que é o rústico. Rústico? Por que rústico? Porque, por exemplo, se você vai numa cabana na floresta que é rústica, ela parece uma coisa, né, aconchegante, é rústico, é aconchegante. Se você vai numa loja de decoração e pede um móvel rústico, eles vão te dar móveis familiares, móveis... Mas tem essa ambiguidade, que o rústico também é aquilo próximo à natureza, um pouco afastado da cultura. O está falando dessa ambiguidade, pessoal, porque o estranho em alemão, esse unheimlich, tem a palavra heim dentro, que no inglês, talvez o alemão não seja, certamente não é tão familiar para todos nós quanto o inglês, então o inglês, o heim do alemão vai dar no inglês o home, que é justamente o lar. O lar. Só que aqui é o unheim, ou seja, o não familiar, Exato. o não caseiro. Exato. E aí você trouxe o rústico como uma metáfora. Interessante. É porque o Freud coloca muito bem nesse texto. O unheimlich, ele é uma palavra ambígua. Novamente, Freud buscando na etimologia das palavras, transformações que ecoariam transformações do inconsciente. O unheimlich seria aquele que é o não estranho. Ou melhor, seria, o não familiar. Isso. Mas também, a palavra unheimlich em alemão é usada para designar certas partes da casa a que só tem acesso as pessoas do círculo familiar mais estreito. Por exemplo, se eu te convido para minha casa, você vai na sala, você vai no banheiro, mas você não vai no quarto. Ou você até vai no quarto, mas você não senta na cama. Ou você não abre o meu criado mudo. Graus de intimidade. Exatamente. Graus de intimidade. Então a palavra unheimlich diz de coisas que são tão familiares que só pode ter acesso pessoas do círculo mais estreito. Mas essa mesma palavra, nesse mesmo sentido, significa segredo. Ou seja, aquilo que não é dito, aquilo que de alguma maneira, quando aparece como estranho. Então a literatura, digamos, vou usar uma metáfora aqui, a literatura seria um duto fluido subterrâneo que poderia ser comparado a um geyser psicanalítico.
Ela jorraria a matéria do inconsciente para o Freud? Perfeito, perfeito. Agora que você falou isso, eu vou poder introduzir o que eu queria ter falado antes. Tem um termo em psicanálise que se diz as formações do inconsciente. Tá. Formações do inconsciente é tudo aquilo que... Porque você não tem acesso direto ao inconsciente. Você não pode localizar o inconsciente numa área do cérebro, como os neurologistas, por exemplo, acreditam que vão conseguir. Meu Deus do céu. O próprio... Não dá para culpar eles, porque o próprio Freud acreditava que um dia ia se chegar nesse ponto. Mas, como eu estava também te dizendo no intervalo, Freud inventou a psicanálise a despeito das próprias crenças. Porque se ele fosse fazer a psicanálise do jeito que ele achava que tinha que ser, não seria a psicanálise. Quer dizer, ele foi muito mais radical do que a própria personalidade dele permitia. Isso é muito legal. Mas enfim, ele achava que ia poder chegar nesses pontos e ia decifrar o que é o inconsciente pelos neurônios, etc. Não importa. Onde é que ele realmente buscava o inconsciente? É onde até hoje a gente consegue buscar inconsciente e não em outros lugares. Nos sonhos, principalmente. Nos sintomas. Por exemplo, uma afasia, você não consegue mais falar. E não tem nenhum motivo orgânico para que isso aconteça. Ou ela começa a não enxergar. Ou, por exemplo, a anorexia, você não consegue mais comer. Por que não consegue comer? Não tem nenhuma razão orgânica para isso. Os atos falhos, que todo mundo está familiarizado. Então tem um texto do Freud que fala sobre cada um deles. Os atos falhos, a psicopatologia da vida cotidiana. Os sonhos, a interpretação dos sonhos. Foi o principal livro do Freud. O primeiro, se eu não me engano. Não é o primeiro. Não é o primeiro. Mas é o grande livro que marcou a transformação da psicanálise na disciplina que é. Por quê? Porque ele traz essas formações do inconsciente como material para acessar o inconsciente. Você só sabe que tem inconsciente lá porque a pessoa teve um sonho assim. E entre esses pontos que você vem colocando para nós, a literatura. A literatura entra como um deles. Tá. Você vem, o Daoud, pessoal, ele vem dando um curso no Espaço Sardos, um recente espaço literário aqui em São Paulo. Comenta para nós o seu curso e fala sobre o que você está tratando ali. Ok. Primeiro espaço Russardos com H, U-S-S-A-R-D-O-S. Uma referência ao Sófila, né? Exatamente. Que é um espaço do Vanderlei Mendonça, que ele criou, uma livraria com um bar e com uma oficina gráfica, com todo o material antigo que ele tem de edição. O Vanderlei é um dos maiores editores de São Paulo e ele produz edições super cuidadosas, edições quase caseiras, usando equipamento moderno, mas também equipamento antigo. Entre outras coisas, ele criou uma réplica da prensa do Gutenberg? Do Gutenberg, exatamente. Puxa vida! Do próprio. Puxa vida! E onde fica o Espaço Sardos? Fica na Rua Araújo, número 159. Na República? 154. Metrô República. Metrô República. Caminhando ali, quase chegando na Ipiranga, onde tem o Love Story, um quarteirão antes, mais perto do metrô. O Audi fez uma... Eu dou risada aqui, porque é uma referência, digamos... Vamos parar aqui. É uma referência, uma danceteria. Chamamos de danceteria. Ali em frente ao Copan, o Love Story, famosa danceteria de São Paulo. O Sardos fica ali perto. Mas você vai dar um curso ali, né? Fala para nós sobre o seu curso. Em março vai começar nosso curso lá, que vai justamente abordar isso que eu estou falando para vocês. Quer dizer... Como é que alguns escritores, antes ou mesmo após Freud, colocaram em xeque ou colocaram em questão alguns temas da própria psicanálise que o Freud ou ainda não tinha falado, ou, por exemplo, o Dostoiévski é anterior ao Freud. Claro. O Proust é posterior, mas ele coloca questões que o Freud ainda não tinha abordado, ou estava começando a abordar. Por exemplo, traz para nós algumas questões do Proust aqui, sobre as quais você poderia falar. Bom, o Proust ele é um cara muito complexo, né? Ele é um cara bem, vamos dizer, ele falou sobre quase tudo da psique humana. Mas eu consideraria a questão do narcisismo, que é uma questão super complexa também. O texto do Freud sobre o narcisismo se chama Introdução ao Narcisismo.
Porque ele sabia que era um tema tão complexo que ele não daria conta num livro só. Então ele criou esse texto, A Introdução ao Narcisismo, que é um texto super complicado em que ele revê algumas teorias sobre a libido, a questão da conservação do eu, a questão de você voltar a libido para objetos externos e como que isso funciona, como isso deixa de funcionar. Esse texto é de 1914. Interessante, você falou sobre... Me veio aqui a questão, você falou sobre o Proust, aí falou sobre o narcisismo e falou sobre a noção de conservação do eu. Eu vou trazer o Dostoiévski rapidamente para a questão pelo seguinte sentido. É interessante pensar o seguinte, que num primeiro momento ele vai pensar sobre o princípio, o Freud, estou falando, vai pensar sobre o princípio do prazer. Só que posteriormente ele vai morrer, se eu não me engano, em 39, não é isso? Ou seja, ele passou pela experiência da Primeira Guerra Mundial e passou por essa calamidade, inclusive sendo judeu, de ascensão do nacionalsocialismo. Não viu, não sei se, provavelmente felizmente para ele, de certa forma, que teve uma vida longeva, não viu as conquistas nazistas, morreu no ano da eclosão, teve que sair de Viena para ir para Londres por causa da tomada, da anexação nazista ali da Áustria. Mas no final da vida dele, ele começou a trabalhar com noções do Thanatos, que é o princípio de destruição, e não o princípio do prazer. Você falou aqui sobre narcisismo, me veio à mente que, bom, a psicanálise ali, da transição do século XIX para o XX, assiste a maior pulsão capitalista possível, ou seja, a noção do narcisismo para o capitalismo é fundamental. E um escritor como Dostoiévski está lidando fundamentalmente com o princípio de destruição, com a destruição de si mesmo. Como é que o Freud, apesar de você ter colocado essa questão de que ele não diria que não gosta de Dostoiévski, como é que você vê, assim, na obra do Dostoiévski, o princípio do prazer sendo solapado por Thanatos, pelo princípio de morte, pelo princípio de autodestruição e destruição coletiva? Na verdade, esse é um dos grandes motivadores desse curso que eu vou fazer, que vai começar em março. Que dia que começa o curso, Daúde? Pode falar aqui para nós. A gente está sem data. Vocês estão com data aberta? Estamos com data aberta ainda. Porque, na verdade, os russardos estão fazendo muitos cursos ao mesmo tempo. Legal. Então, a gente ainda está com a data em aberto. Mas, enfim, as inscrições estão abertas. Quando o Daúde tiver as datas aqui, pode deixar que a Contento faria a divulgação aqui no Espaço Heráclito. Ótimo. Então, um dos grandes motivadores desse curso é essa questão. Tanto Dostoiévski quanto Poe, Edgar Allan Poe, escritor norte-americano do século XIX. Eles sacaram isso antes do Freud começar a produzir as maiores obras dele, exatamente a questão da destruição ou da pulsão de morte. Naquele período inicial, o Freud acreditava que a grande motivação do homem era a libido, ou seja, a pulsão sexual. Ou seja, a perpetuação, a construção, a razão, digamos. A questão da perpetuação ainda não entrava em jogo. Não estava para ele nesse momento? Tratava-se o quê? De um lado, a conservação do eu, porque, na verdade, a psique ela é uma cisão do eu, uma divisão do eu. Então, o eu, até um certo ponto, ele quer se preservar. Eu poderia falar, nesse sentido, que ele toma esse caráter de preservação do eu como um axioma, partindo do Darwin, por exemplo, com a influência do Darwin. Por que ele diria? Não, num ponto de vista não é esse. Ele tira isso de observações clínicas. Por exemplo, quando ele percebe que um paciente doente se recusa a se tratar. Por que se recusa a se tratar? Porque ele não quer perder uma modalidade de satisfação pulsional que ele já adquiriu. Quer dizer, a doença, ela tem uma satisfação pulsional. A doença tem uma racionalidade própria. Uma economia. Tá. Mas é curioso. E sim, uma racionalidade própria. Eu quero pensar nesse exemplo que você está colocando, que é bem interessante. Se ele pensa... esse exemplo já é dialético e contraditório ali em si mesmo. Sim. Se ele pensa que essa doença tem uma economia própria, é curioso que a expressão mais cabal dessa doença é a aniquilação do próprio eu. Nem sempre. O eu vai naufragar com a doença. Sim, o eu tende a naufragar com a doença. Ou seja, ele encontra uma economia, um princípio chamemos, estou usando a palavra perpetuação, você disse que não está,
em voga naquele momento, tem um princípio de continuação do eu, mas nesse princípio ele também tinha germes de destruição desse eu. Tinha, mas nesse momento Freud ainda não sabia disso. Tá. Ou, como aparece naquele filme O Método Perigoso. O Daoud está falando de Um Método Perigoso, é um filme recente, se eu não me engano, de 2012, do Cronenberg, cineasta canadense. Tem um momento que Freud está sentado na mesa dele e aquela ex-paciente do Jung, que se tornou psicanalista, vai levar para ele uma ideia. A ideia que ela leva é justamente sobre a pulsão de morte. E ele diz para ela, eu cheguei a pensar nisso, eu não acho que isso opere da forma como você está dizendo. Naquele momento, a guerra ainda não tinha acontecido, a Primeira Guerra. E o Freud ainda não tinha revisto as teorias dele. Quando a guerra acontece, ele é obrigado a repensar na teoria para incluir essa pulsão de autodestruição. E aí eu vou trazer... Mas eu preciso explicar uma coisa, senão vai ficar confuso. Não se trata só de pulsão de conservação no momento. A libido, ela é dividida entre uma pulsão sexual que se dirige para dentro, naquilo que o Freud chamava de a perversão polimorfa da criança, que se satisfaz a si mesma. Tem um texto de 1905 chamado 3 Ensaios sobre a Sexualidade, texto importantíssimo, no qual Freud traz a questão sexual, que era absolutamente negada pela ciência da época. E se hoje a gente fala tanto tranquilamente sobre isso, é graças a esse texto, em primeiro lugar. Foi o texto que Freud mais reviu e reeditou a ponto dele triplicar de tamanho ao longo da vida dele, nas diversas reedições, porque era um texto muito importante. Nesse começo, então era isso. Pulsão voltada para si mesma. Quando a criança começa a crescer um pouquinho, ela começa a investir essa pulsão, primeiramente nos pais, que aí vai dar toda a questão edipiana, certo? E, posteriormente, quando ele consegue superar o Édipo, quando existe o que ele chama de a dissolução do complexo de Édipo, porque quando a gente fala, nós gostamos muito das nossas mães, dos nossos pais, claro que sim. Mas isso não significa que nós somos edipianos. O Édipo, o complexo de Édipo, ele se dissolve na infância, na melhor das hipóteses, claro. Claro. Então, o complexo se dissolve e aí a pessoa é capaz de tirar aquele investimento que estava só nos pais e colocar em outras coisas, em objetos da cultura, em outras pessoas, etc. No intervalo, pessoal, infelizmente a gente vem chegando ao fim do programa, mas eu quero trazer uma última pergunta aqui para o Daoud. No intervalo a gente estava conversando e eu perguntei ao Daoud se ele achava que a demora para o Freud ter chegado ao princípio do Thanatos, de destruição do ego, o princípio de morte, seria pelo fato de ele ser um burguês vienense, alguém numa sociedade bem estabelecida, ao passo que a Rússia, desde 17, para não falar antes, muito antes de 17, mas depois passou pela Revolução Russa, Guerra Civil, fome, e aí na época o Freud está percebendo, aí viu a Primeira Guerra, viu a Segunda. Você diria que, nesse sentido, então, aquela paciente, ex-paciente do Jung, que vai falar com o Freud, que é russa, teve ali um rescaldo sociocultural que faltava ao Freud para chegar a esse princípio? Sem dúvida alguma. Na verdade, o Freud tem o mérito não de ser o Freud, mas de ter feito o que o Freud fez. O Freud, pela personalidade dele, se fosse pelas crenças dele, ele não teria feito 1/3 do que ele fez. Mas o cara tinha muita coragem. Então ele foi se superando e conseguindo chegar nesses pontos que um burguês vienense não seria capaz de chegar. Mas por que ele foi capaz de chegar? Porque ele tinha ouvido. Para essa russa, para os pacientes dele, especialmente para as mulheres, que também tinha uma observação daquela sociedade vienense completamente diferente da que ele, como homem, médico, etc., podia ter. Embora judeu, que também coloca ele num lugar um pouco deslocado já. Então, todas essas coisas que é preciso estar um pouco deslocado do centro de poder para você enxergar, ele foi escutando. Nesse ponto específico, ele teve que ver a realidade da guerra, analisar os neuróticos de guerra, ou seja, os soldados que retornavam completamente pirados, com todo tipo de compulsão e etc.,
para poder chegar nesse ponto. Olha, pessoal, infelizmente eu tenho que terminar o debate. Certamente convidarei o Daoud para a gente prolongar essa discussão freudiana e literária. Daoud, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Flávio. Olha, boa e aí, conversa. pessoal, ficamos aqui por hoje com esse gosto de quero mais desse nosso debate freudiano e literário para chamar vocês então para a próxima segunda-feira, quando nós faremos mais um debate aqui do nosso Espaço Heráclito. Grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.